Olá, nós de volta aqui. Queria fazer um convite, uma convocação, na verdade, para a gente estar falando sobre uma das matérias que eu mais gosto de compartilhar, né? E o nome dessa matéria é O Candelabro, Candeleiro, em espanhol. Esse material que nós iremos compartilhar nesses próximos dias, ele tem como base um trabalho feito por um grande homem de Deus chamado Rinaldo Texidor Júnior, um profeta de Deus mesmo, edificador de igrejas, em que nós tivemos o prazer de estarmos juntos na década de 90. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, né? Então, a palavra, a verdadeira palavra que transcende a Escritura, ela é atemporal, não é? E gostaria de fazer um convite a você, pastor, ministro, líder de um grupo, de uma igreja, apóstolo. Eu gostaria de estar compartilhando contigo um depósito apostólico que nos foi conferido, nos foi transferido. E essa janela de entendimento está ali na carta Apocalipse, no livro de Apocalipse, Revelações, né? Se você abrir aí rapidinho aí no capítulo 1, eu vou ler aqui do versículo 9 ao versículo 12, talvez 13, né? Pra gente, hoje não é a aula propriamente dita, mas é uma apresentação, né? Compartilhem, share this video, please. Tá? Compartilhe o máximo possível, tá? Com pessoas que amam a Cristo, amam a visão da palavra de Deus, ok? Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e cabelos eram brancos como a neve. Nós sabemos quem é este. É interessante que a voz começa falando atrás de João. E começou a dar comandos a João. Faz isso porque é fiel, assim. Aí quando João vira de costas para ver quem falava, a primeira coisa que ele viu não foi um quem, mas foi um que. O que ele viu? O candelabro. O candelabro que fala. Moisés era a sarça ardente. João, o candelabro incandescente. Não é verdade? Aí quando ele viu o Cristo que passeava por ele, candeleiro, que passeava pelo candelabro. Então a primeira coisa que nós vamos já entender aqui, que hoje Cristo fala por intermédio da sua igreja. As 7 chama das 7 igrejas. O número 7 significa o número perfeito de Deus. Então a igreja é eleita, porque a igreja é a noiva, mas ao mesmo tempo ela é Cristo, ela é a boca, porque o noivo e a noiva se unirão e se tornarão uma só carne. Então hoje ele fala por intermédio da noiva. Hoje não só ele fala com a noiva, ele fala a noiva, mas ele fala por intermédio da noiva ao seu corpo. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Ok? Então, nesses próximos dias, nós vamos começar a buscar, a obter revelação. Quando Deus começa a dar instruções lá no Velho Testamento,
sobre a elaboração do candelabro, nós vamos ver ali tecnologias divinas de como você edificar uma igreja. Está entendendo isso? Nós vamos estudar isso assim em detalhes. Você vai ver que Deus dá as medidas. Deus dá o que, como fazer, qual material, quais simbolismos tem que ter nesse candelabro, nesse castiçal, nesse menorá. Que depois dele completo, ele iluminará o mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia em nós é que é a esperança da glória. Cristo em nós é que é a esperança da glória. Mas nós só vamos poder manifestar a glória de Deus em nós dos homens quando nós usamos as medidas de Deus e não das nossas denominações humanas. Nossos achismos. Que Deus só derrama a sua bênção naquilo que Ele produz. Aquilo que Ele produz, Ele propaga. Não tenha problema com será que vai propagar? Não. O que Deus produz em você, Ele mesmo estará incumbido de propagar. E eu tenho visto isso na minha vida. Tá bom? Hoje, domingo, feriado no meu país, 7 de setembro. Chuvoso. Mas com muita alegria eu quero compartilhar isso com vocês. Talvez seja um estudo até um tanto quanto longo. Talvez sim, talvez não. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas desde já, o nome será O Candelabro. Aí algum candelabro, parte 1, parte 2, como você já sabe que funciona. Tá bom? Hoje em dia nós temos visto muitos métodos humanos de se conduzir uma igreja. E métodos humanos de conduzir uma igreja é a mesma coisa que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como assim, pastor? O que o inimigo quer é que nós usemos das nossas inteligências para fazer coisas divinas. E não dá certo. O pior, dá certo, mas não está certo. Que nem tudo que dá certo está certo. A Torre de Babel deu certo. Estava certo? Não. Tem muita coisa que estão fazendo aí, em nome de Deus, que está dando certo, mas não está certo. Deus não está lá. O que está lá é o movimento humano, força humana, o número 6, que é o 666, a força humana. Mas nós, que somos sábios edificadores, prudentes construtores, vamos buscar as medidas de Deus, construindo as medidas de Deus. Deus quis construir uma arca, deu as medidas. Deus quis construir o tabernáculo, deu as medidas. Deus quer trazer o candelabro, deu as medidas. Deus quis construir a sua igreja, deu as medidas. Efésios 4. E Cristo mesmo deu para as suas igrejas. Em primeiro lugar, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. É a medida. Você pode fazer a sua igreja, você faz do jeito que você quiser, problema seu. A de Cristo tem medida. Mas o apóstolo é isso. O cara é falso. Ainda seja Deus verdadeiro. Ainda que tenha os falsos, sempre haverá um remanescente verdadeiro. Se você buscar em Cristo, Cristo te mandará as 5 graças verdadeiras, porque é a obra de Cristo, a igreja é a noiva, e Cristo mesmo se prepara em nós e nos prepara para sermos realmente o candelabro. Estão entendendo isso? Hoje é apenas uma apresentação, um convite, uma convocação. Falando em convocação, né? @Tex Novo Pacto. Vai lá na minha página do YouTube, se inscreva lá na página do YouTube, faça com que esse trabalho, porque aqui no Face, esses vídeos ficam por um tempo limitado, depois eles vão sumir. Lá, a bênção do YouTube é que ele fica lá permanente lá, estará permanentemente lá a serviço do corpo de Cristo, ok? Amanhã a gente dá o start, tchau!
Glória a Deus. Muito obrigado, Pai.